Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos os nossos irmãos de Miguel Pereira, todos os nossos irmãos da Casa da Paz. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa oportunidade que nós temos de nos debruçarmos na mensagem espírita, de nos reunirmos para estudo, de forma que eu gostaria muito de agradecê-los por isso. E antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de ler uma página para que nós possamos ir nos harmonizando, uma página do livro Vinha de Luz, que já é uma introdução para o nosso estudo, o item 105, Paz do Mundo e a Paz do Cristo. Olha o que é retirado do Evangelho de João.
A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. João capítulo 14, versículo 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento por nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Após essa leitura que nos faz esse convite à reflexão, eu gostaria de convidá-los a todos que estão reunidos nesse momento para que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao alto. E assim, Senhor, aqui nos reunimos em Teu nome, rogando-te que Tu possas vir estar conosco, através de Teus mensageiros, nossos guias e mentores espirituais, conforme Tu mesmo prometeste no passado, havendo 2 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, Tu estarias presente. E sentimos a Tua presença aqui, através desses Teus mensageiros que nos acolhem. Divino guia de toda a humanidade, que a Sua luz abençoe nossos lares, trazendo a paz que tanto necessitamos, a clareza de pensamentos, que essa luz acalme nossos corações ansiosos e guie os nossos passos no caminho do bem. Divino amigo de todas as oportunidades, que a Sua luz nos fortaleça, mas nós sempre te pedimos mais, que toda essa luz que nos envolve, Senhor, se irradie, amparando os necessitados de toda a ordem, aqueles em quem nós mentalizamos, amigos, familiares, que nós sabemos passarem pela provação, pela dor, por se encontrarem em desesperança, desesperançosos, que a Sua luz possa fortalecê-los, possa também guiá-los, que eles possam te sentir como nós te sentimos aqui nesse instante, Senhor. E assim, em Teu nome, Jesus, em nome de todos os nossos amigos espirituais aqui presentes conosco, que nós possamos dar por iniciado o nosso modesto estudo da noite de hoje. Obrigado por tudo, Senhor. Sê conosco, hoje e sempre. Boa noite a todos aos nossos irmãos de Miguel Pereira. É com muita alegria nós estarmos mais nessa oportunidade reunidos, de forma que, como eu disse, eu gostaria de iniciar agradecendo por essa oportunidade. Já há bastante tempo nós não temos essa oportunidade de encontro.
Então, eu gostaria de iniciar exatamente falando sobre o tema que nos foi proposto. O tema que nos foi proposto é um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, e nós vamos exatamente dissertar conforme a proposta do Evangelho, tentando trazer algumas reflexões para o nosso dia a dia que possam nos auxiliar de alguma forma. Naturalmente que essas bem-aventuranças, elas são inspiradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, não é isso? Onde nós temos lá o famoso Sermão do Monte. Jesus teria dito: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, e teria dito também: bem-aventurados os pacificadores. Mas antes de nós adentrarmos no tema em si, é importante alguma reflexão. Tem uma passagem comum aos três evangelhos. O Evangelho de Marcos, de Lucas e o Evangelho de Mateus tem uma passagem comum que diz que logo no início do messianato de Jesus, antes de eu continuar o que eu estou falando, eu só queria fazer uma observação. Os judeus, de algum modo, eles aguardavam um Messias belicoso. Eles imaginavam verdadeiramente que o Messias que eles aguardavam, que eles ambicionavam até, seria alguém belicoso, que iria, através de guerras, libertá-los do dominador, dos romanos, queria trazer salvação e liberdade através da espada. Era essa a percepção que eles tinham, era nisso que eles criam. E nós vamos encontrar nesses três evangelhos uma passagem curiosa. Os discípulos de João o Batista procuram Jesus e o questionam. E questionam por que os seus discípulos e ele mesmo não jejuavam. Eles queriam saber, ora, se eles e os fariseus e os personagens daquela ocasião, daquela época, todos jejuavam, era uma prática comum. Eles foram perguntar por que Jesus e os seus discípulos não tinham o hábito da jejuação. O que Jesus lhes esclarece dizendo que a jejuação é sinônimo de tristeza. E estando as pessoas numa festa de casamento, na festa de bodas, na presença do noivo, não pode existir a tristeza. Se amanhã, quando o noivo se ausentar, aí tudo bem, é justo ficarem tristes. Mas na presença do noivo, ninguém pode ser triste. A verdade é que a mensagem que Jesus nos traz é uma mensagem de alegria, é uma mensagem de esperança. Mas ele, percebendo que os discípulos de João o Batista não compreenderiam, ele teria terminado esse diálogo dizendo que não se põe vinho novo em odres velhos. Ele diz: não se põe remendo de pano novo sob o pano velho, porque, havendo pressão, o pano novo sendo mais resistente, ele acaba aumentando o estrago, o rasgo. Da mesma forma que não se põe vinho novo em odres velhos. E por que isso? Ora, o vinho novo ele ainda está fermentando, o vinho jovem ele ainda está fermentando, e o odre velho, naturalmente, não tendo a elasticidade que tinha antes, ele acaba se arrebentando e você perde o vinho. Dizia ele, usando essas palavras, ele dizia que a mensagem dele não era para o velho, era para o novo. Como assim, Guilherme? Não estou me referindo a questões etárias, mas sim a compreensão. Existem pessoas muito apegadas a tradições, muito apegadas àquele passado, àquela realidade que eles viviam, eram muito apegadas a determinados conceitos e tradições, de forma que as pessoas teriam verdadeiramente dificuldade de novos conceitos. Ele falava que a mensagem dele seria a mensagem para o novo, e não para aquelas pessoas apegadas aos conceitos antigos, tanto é que a sua mensagem seria conhecida como Boa Nova. A palavra evangelho quer dizer boa nova, que quer dizer boa novidade. Era verdadeiramente uma novidade o que ele trazia. As pessoas apegadas aos cultos antigos, às velhas tradições, essas pessoas teriam muita dificuldade de compreender a sua mensagem. E ele deixava claro que a sua mensagem não era para essas pessoas, porque não se põe vinho novo em odres velhos. O vinho novo arrebenta o odre e se perde todo o líquido precioso. Vinho novo se põe em odres jovens. Remendo de pano novo se põe em panos jovens e panos novos também, muito embora panos novos nem precisem de remendos. Meus irmãos, isso naturalmente que Jesus estava deixando claro que aquilo que ele ensinava, aquilo que ele trazia, iria confundir
Iria confundir aquelas pessoas todas, exatamente porque as pessoas elas aguardavam um Messias belicoso, um Senhor dos exércitos. Seria muito difícil para as pessoas entenderem aquela mensagem de Jesus, que era um convite ao abandono do personalismo, era um convite verdadeiramente à mansidão ou mansuetude, era um convite ao controle do indivíduo, ao autocontrole, ou melhor dizendo, a um amadurecimento. Naturalmente, naquele momento em que os valores eram completamente diferentes, é natural nós imaginarmos o quão difícil seria seguir a sua mensagem ou admitir a sua proposta. Quando nós pegamos a mensagem dos evangelhos, quando nós pegamos os dicionários para atender essa passagem sobre essa bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, quando nós vamos recorrer ao dicionário, a gente entende que o revide que as pessoas falam tanto, seria uma resposta automática de sobrevivência ligada ao instinto de defesa do nosso cérebro. O nosso cérebro, quando ele percebe uma contrariedade, quando ele percebe uma ofensa, quando ele percebe uma injustiça, quando você vê uma injustiça, ele naturalmente aciona algo que nos faz o revide imediato. E naturalmente que para a pessoa conseguir silenciar isso, ela tem que ter a proposta do autocontrole, e nós sabemos que isso é muito difícil. O controlar-se é muito difícil. André Luiz tem, em um dos seus textos, ele tem uma frase que eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos estudando. Ele diz que um instante só de invigilância pode comprometer uma encarnação inteira. Porque no momento em que você vê essas situações em que você se sente ofendido, injustiçado, que você vê uma injustiça, a sua amígdala cerebral, ela produz substâncias que diminuem o fluxo de sangue para o córtex pré-frontal, fazendo com que nesse momento em que o seu cérebro interpreta como uma agressão, nesse momento você revida imediatamente, porque o seu cérebro interpreta como uma questão de sobrevivência, de forma que as pessoas, no instante da raiva, elas não pensam. E existe uma probabilidade muito grande de você, ao agir sem pensar, você faça coisas que você vai se arrepender mais tarde. É normal nós buscarmos a questão do autocontrole nesse momento. Isso é um pouco da nossa porção animal, sabe? Nós somos animais, a gente não pode esquecer isso. Nós, inclusive, constamos na chamada escala zoológica. Nós somos primatas, embora nós tenhamos a capacidade impressionante de modificar o ambiente à nossa volta. Nós somos animais, e conforme os Espíritos nos ensinam no livro A Gênese, conforme Leon Denis também disserta, nós nessa busca que nós implementamos da nossa depuração, nessa busca que inicia no átomo ao arcanjo, nós nessa escala nós estamos próximos dos animais, muito mais próximos dos animais do que dos arcanjos, de forma que eu ainda revido. De forma que eu ainda ressinto, eu ainda revido, de forma que eu ainda agrido, de forma que, semelhante a um cão, quando se aproxima outro cão, eu defendo meu território, eriçando meus pelos, eu rosno, às vezes mordo. Nós ainda agimos dessa forma, e exatamente esse controle, esse autocontrole, esse esforço que nós temos que fazer nesses momentos, ele diz muito sobre o nosso progresso, sobre o quanto nós já conseguimos vencer a nós mesmos, as nossas más inclinações, nossos instintos. Mas para nós podermos seguirmos nesse caminho, eu gostaria de propor uma epístola de Paulo para nossa reflexão. Paulo aos Efésios, capítulo 4, a primeira ou segunda epístola de Paulo, não tenho certeza. Acho que na primeira epístola de Paulo aos Efésios, estando Paulo preso, os Efésios eram os cristãos da cidade grega de Éfeso, não é isso? Eles buscavam Paulo, e mesmo Paulo estando preso, é curioso porque ele inicia essa epístola se apresentando como prisioneiro do Senhor. Paulo, o prisioneiro do Senhor. Naturalmente que tem algum senso de humor nisso, eu imagino. Mas ele diz aos Efésios como os cristãos devem se comportar, lembrando que Jesus teria dito que existe uma necessidade nossa de matarmos o homem velho para fazer surgir dentro de nós o homem novo, o homem renovado.
Paulo, exatamente se referindo a isso, ao homem novo, ele fala sobre como é que deve ser a postura daqueles que admitem a mensagem do Cristo, a mensagem dos evangelhos para as suas vidas. Ele fala sobre, por exemplo, sobre o não mentir, ele fala sobre a compreensão. Mas tem um determinado momento nessa epístola em que Paulo diz algo mais ou menos assim: irai-vos e não pequeis, não derramais sol sobre a vossa ira. Será que nós conseguimos compreender o que Paulo estava falando? Irai-vos, mas não pequeis. Paulo estava dizendo exatamente isso. Irarmos-nos, sentir raiva, é natural, é da nossa natureza. Nós ainda animalizados que somos, é natural que a gente sinta raiva quando somos contrariados, quando nos sentimos injustiçados. Eu, por exemplo, quando sou fechado por um carro, quando eu estou com pressa e tem uma pessoa sem a mesma pressa que eu na minha frente, me atrapalhando, é natural que você sinta raiva, porque é da nossa natureza, nós somos animais. Eu imagino até que entre nós deva existir pessoas que já conseguem se controlar. Eu particularmente não consigo imaginar um Chico Xavier, esse personagem que nós conhecemos bastante da sua biografia. Eu particularmente não consigo imaginá-lo sentindo mais isso. Mas eu ainda sinto quando vejo uma injustiça. Quando eu vejo uma injustiça contra uma criança, um animal indefeso, um idoso, ou qualquer outra pessoa, é natural que a gente sinta raiva ou sinta ira. Olha o que Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis, não derramais sol sobre a vossa ira. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que sentir essa raiva é normal, mas não dê valor para isso. Não derrama sol sobre a vossa ira, que seja só aquele instante, a história do contar até 10. Irei, mas ao irar-me, ao sentir a ira, ao sentir a raiva, busque o autocontrole de forma que você verdadeiramente não revide, que você verdadeiramente não faça aquilo que você vai se arrepender. Uma vez eu vi um psicólogo dando uma entrevista num canal desses de internet, e esse psicólogo disse algo mais ou menos assim. Ele disse que antes da gente tomar determinada atitude, a gente tem que fazer uma reflexão. Se essa atitude que nós iremos tomar, daqui a 1 ano, ela vai ser vista com orgulho da nossa parte ou com vergonha? Você terá condições de contar isso, sentindo orgulho ou sentindo vergonha? Se por algum motivo você for sentir vergonha, não faz. Porque é aquele momento que você está vivendo. A gente tem que fazer essas reflexões de controle. Se você for se arrepender, provavelmente, se você age impensadamente ou instintivamente, você vai se arrepender depois. Então, contemos até 10. Sejamos capazes de tolir as nossas ações instintivas, para que nós possamos agir com racionalidade, para que nós possamos agir fraternalmente e para que nós não venhamos a nos arrepender por atitudes impensadas. O Chico Xavier, na sua sabedoria, ele tem uma lição que acredito que todos nós conheçamos, mas é sempre bom relembrarmos, não é isso? Tem uma lição dele que ele fala sobre a água da paz. Ora, como é que a gente faz para evitar os conflitos no lar, no trabalho? Às vezes lidamos com pessoas difíceis. Como é que a gente faz nesse momento de conflito, de discussão? Chico ensina sobre a água da paz. Mas como assim? Que água da paz é essa, para aqueles que desconhecem essa passagem? Ora, é literalmente colocar água na boca. Não colocá-la para fora, nem engolir, manter a água na boca. Porque mantendo água na boca, você permanece calado. Nós, na nossa necessidade de termos razão, de darmos sempre a última palavra, de acharmos que temos o compromisso de dar lições de moral, a gente está sempre querendo falar mais, nos defendermos, e com isso as discussões ficam ilimitadas, ficam verdadeiramente sem limites, e naturalmente que os conflitos aumentam. Os conflitos aumentam, claro, as pessoas querem sempre ter razão, querem sempre que o seu ponto de vista domine, querem sempre manifestarem-se defendendo os seus pontos de vista, e com isso as discussões não têm fim. É muito melhor você, quando tem uma situação dessas, que você possa agir pensadamente, que você possa ter tempo para refletir. Pensa, não discute no momento da raiva, não fala no momento da raiva, coloca a água da boca, coloca a água da paz na boca, exatamente para que você não fale.
existe uma interpretação equivocada, existe uma interpretação equivocada sobre o que é a passividade. Desculpa. Sobre o que é ser pacífico e o que é ser passivo. Não é a mesma coisa. Ser pacífico é exatamente o indivíduo que se controla, é o indivíduo que busca o equilíbrio, é o indivíduo que não reage com violência. Então, existe uma diferença entre uma pessoa pacífica para uma pessoa passiva. Ora, uma pessoa passiva é aquela pessoa que aceita tudo em nome da paz. É óbvio que isso não dará certo. É uma pessoa sem rigor naquilo que faz. Já, por sua vez, uma pessoa pacífica é uma pessoa com firmeza, mas uma firmeza sem violência. É uma pessoa que tem domínio de si e que é verdadeiramente firme naquilo que acredita, nas suas propostas de paz ou de fraternidade. Existem pessoas entre nós que talvez tenham dificuldades de entender, às vezes, a nossa pacificidade, como se isso fosse sinal ou de covardia ou de fraqueza, mas não, é exatamente pelo contrário, é exatamente o contrário. É muito mais difícil e é muito mais exemplo de firmeza e de força você conseguir controlar o seu revide, a necessidade de ter sempre razão, a necessidade que nós temos das discussões, das violências que existem quando o indivíduo admite para si a sua proposta da paz, no sentido da sua mansuetude ou da sua mansidão, da sua pacificidade. Quando ele admite para si a proposta do autocontrole, é verdadeiramente um caminho na busca da sua felicidade e de um mundo melhor para todos nós. Mostra maturidade, óbvio que é força e não fraqueza, óbvio que é virtude. É virtude, é virtuoso verdadeiramente o indivíduo que se controla exatamente com a proposta de um mundo melhor para si e para os outros à sua volta. Algumas pessoas defendem a tese de que se você engole um desaforo, isso vai fazer com que você fique engasgado Depende da forma como você digere isso tudo. Tem pessoas que conseguem compreender que outras pessoas, elas só dão aquilo que elas têm para dar. Elas não têm como dar algo diferente se a realidade em que elas vivem é essa. As pessoas só dão aquilo que elas possuem para dar. Você não pode exigir que o outro lhe dê aquilo que ele não possui. Isso chega a ser descaridoso. Claro, você vai exigir que a pessoa tenha fraternidade, compreensão, se ela não tem isso, se não são valores dela, se não são valores que ela priorize. Você exigindo que a pessoa tenha um comportamento diferente, tenha um respeito que talvez ela desconheça, é exigir que o outro, ele é exigir do outro algo que ele não tem para lhe dar. Então, compreender isso é fundamental no processo da nossa felicidade. Para a gente poder fazer novas reflexões sobre essa questão da mansuetude ou da passividade, tem um mito platônico muito curioso que vai nos auxiliar, nessas discussões que nós estamos fazendo. Existe no segundo livro da República o mito do Anel de Giges, nós conhecemos? Bom, é mais ou menos assim. Platão, ele coloca lá um diálogo entre Glauco e Sócrates. Sócrates, seu mestre. E Glauco defendia a ideia de que não existem entre nós pessoas honestas, não existem entre nós pessoas que controlam seus impulsos. Segundo ele, a pessoa que se controla faz isso por medo de uma punição, medo das críticas sociais, e Sócrates defendia que não, que existem pessoas que verdadeiramente são amadurecidas e conseguem propor o controle, conseguem se controlar, independente se tem alguém observando ou não, independente, enfim. O mito do Anel de Giges, ele é mais ou menos assim. Existia um humilde camponês chamado Giges, nas terras da Lídia, e esse camponês, ele era reconhecido no meio em que ele vivia como uma pessoa calma, como uma pessoa correta, ou como diriam hoje em dia, as pessoas têm modas, né? Como as pessoas diriam hoje em dia, ele era um cidadão de bem. Ninguém tinha críticas a ele era uma pessoa sempre muito pacífica e trabalhadora.
Até que, numa determinada ocasião, ele estando no campo, eu não lembro se ele estava arando o campo, eu não lembro exatamente o que ele estava fazendo. Ele estava pastoreando, ele era um pastor. Quando, de repente, houve um abalo sísmico e se abriu uma fenda à sua frente, quando ele vê essa fenda, ele encontra ali alguns apetrechos arqueológicos. Resumindo, ele encontra um anel. Sim, ele encontra um anel. E, ao invés de anunciar aos outros a sua descoberta, ele esconde o anel no seu alforje e ele põe o anel no seu próprio dedo encantado, porque era uma joia. E ele descobre que quando ele colocava esse anel no dedo, ele fazia um movimento com o anel e ele ficava invisível. Sim, esse mito platônico inspirou o filme O Senhor dos Anéis. Então ele conseguia ficar invisível. Então esse homem que era um cidadão de bem, esse homem que era uma pessoa correta aos olhos de todo mundo, de repente, ele tendo a possibilidade de ficar invisível, ele tendo a oportunidade de poder cometer erros sem ser punido, ele se revela um monstro, ele violenta mulheres, ele seduz a rainha, ele mata o rei, ele acaba se transformando no rei daquele reino. E as pessoas, então, Glauco, analisando esse mito, ele defende que todas as pessoas, quando essas pessoas tivessem a certeza da impunidade, as pessoas revelariam as suas piores faces, que todos nós, não tendo o risco de sermos punidos ou das pessoas descobrirem os nossos erros, todos nós seríamos maus e cruéis. E Sócrates diz que não. A defesa, o que Sócrates afirma é que não. Que existem pessoas que, mesmo tendo a oportunidade de errarem, se controlam, exatamente porque já venceram essa etapa. Existem pessoas mais amadurecidas do que outra. As pessoas estão em momentos diferentes na caminhada, na caminhada que todos nós implementamos, que vai exatamente na direção do arcanjo. Existem pessoas que já conseguem se controlar. Não fazem isso por temor, não é por covardia ou por medo. Fazem isso porque verdadeiramente já possuem esses valores. E exigir que determinadas pessoas possuam os valores que nós acreditamos é exigir que a pessoa lhe dê aquilo que ela não tem para lhe dar. Então existem pessoas em diversos momentos. Tem pessoas que ainda valorizam revide, tem pessoas que ainda valorizam frases do tipo não engulo o desaforo, ou não levo o desaforo para casa, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela, porque acreditam que isso são virtudes. Tem pessoas entre nós, e muitas até, que acreditam que isso são virtudes, que isso são coisas boas, e é claro que não. As pessoas que dizem coisas do tipo, comigo é assim, bateu, levou, comigo é assim, eu tenho que mostrar que estou certo. E tem pessoas, mas isso é manifestação do nosso ego, isso é nossa vaidade. Sim, existem pessoas que já se controlam, tem pessoas que conseguem silenciar, tem pessoas que conseguem silenciar mesmo estando certas, porque compreendem que para tudo existe a hora certa, que aquele momento talvez não seja o melhor momento para tal conversa, porque vai virar uma discussão infinita, às vezes envereda para uma agressão desnecessário. Então existem pessoas que possuem o autocontrole, e tem pessoas que não, que ainda são muito vaidosas, que têm a necessidade de vencerem para o mundo. Essas pessoas, então, elas vão alimentando esses conceitos, desses ditados, não é isso? Não leva o desaforo para casa, com quem ele pensa que está falando, dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair, porque essas pessoas verdadeiramente acham que isso é uma virtude. Isso não é uma virtude. Pelo contrário, eu me sinto até um pouco envergonhado quando eu vejo alguém falando algo parecido, porque a pessoa está dizendo para todo mundo, em outras palavras, o quão infantil ela ainda é no sentido espiritual do ser, no sentido espiritual da criatura. Ora, todos nós somos seres cósmicos. Nós fomos trazidos para cá para o nosso progresso, para o nosso purilamento, nesses milênios sem fim que nós encarnamos e reencarnamos aqui diversas vezes. Nós vamos nos burilando, semelhante a uma pedra que tem a necessidade da lapidação para se transformar verdadeiramente numa joia. Nós vamos, com o passar dos séculos, alguns aprendem mais depressa, outros não, insistem nos seus equívocos, nos seus erros, por manifestação da sua vaidade, insistem em afirmarem que estão certos, afirmam-se injustiçados, que não são capazes de compreender, de tolerar.
Sim, existem pessoas que estão mais para trás do que outras, pessoas mais adiantadas, pessoas mais para trás. A verdade é que Papai do Céu não faz as pessoas em série, de forma que cada um está no seu momento, cada um vive a sua realidade e cada um dá aquilo que tem para dar. E exigirmos que os outros deem aquilo que os outros não têm para dar é descaridade da nossa parte. Nós devemos tomar muito cuidado nos nossos julgamentos, porque quando nós vemos uma pessoa errando na impaciência, na violência, na agressividade, ela de repente está cometendo um erro que nós não cometemos mais, mas nós ainda cometemos os nossos. Não nos dá o direito de julgar ou de apontar dedos, não é isso? Ora, ela só comete hoje erros que nós já não cometemos, mas nós continuamos cometendo os nossos, cometemos esses mesmos erros no passado. Então devemos ter muito equilíbrio na hora dos julgamentos, das pessoas que cruzam nossos caminhos, devemos sempre ter a compreensão e a tolerância. Sim, é nosso dever aprendermos a tolerarmos-nos, a compreendermos, vencermos naturalmente os nossos instintos. Para que nós consigamos ter a paz que nós necessitamos, nós precisamos cultivá-la. A paz não é algo que cai do céu, a paz é uma construção. Sermos mansos e pacíficos é uma construção. Devemos construir isso com algum esforço. Sim, é necessário muito esforço, na verdade, porque não cai do céu. É necessário vencermos o nosso ego, é necessário vencermos o nosso orgulho, e nós sabemos que isso não é fácil. É uma luta muito difícil, mas é necessário nós irmos dando os pequenos passos. Ora nós vencemos, ora nós tropeçamos, porque a natureza não dá saltos, mas é muito importante nós implementarmos algum esforço da nossa parte. Nós vamos lentamente dando esse espaço, esses pequenos passos na busca do autocontrole, fazendo verdadeiramente a diferença em nossas vidas e colaborando com o mundo. As pessoas falam muito sobre nova era. O que é o despertar de uma nova era? As pessoas falam de transição planetária, mundo de regeneração, uma nova era para a humanidade. Acontece que as pessoas ficam esperando essa nova era. As pessoas ficam esperando esse novo mundo. Meus irmãos, isso também é uma infantilidade nossa, porque a nova era é uma construção para dentro. A gente adentra a nova era, a gente adentra esse novo mundo quando nós o construímos para dentro de nós, no sentido da compreensão daquilo que está à nossa volta, no não julgamento, na tolerância. Quando nós conseguimos isso, verdadeiramente nós estamos construindo esse mundo, essa nova era para dentro de nós. E com isso, quando nós mudamos, nós colaboramos com a mudança de fato do mundo. A nova era depende de nós. Então, quando Kardec colocou bem-aventurados os mansos e os pacíficos, referindo-se a duas bem-aventuranças que estão lá no Evangelho de Mateus, e aqui eu abro um parênteses, porque no Evangelho de Mateus não está bem-aventurados os pacíficos, não. Não, lá está bem-aventurados os pacificadores. Isso é diferente, tá? Ser um pacífico é diferente de ser um pacificador, porque ser um pacífico é relativamente fácil. Qualquer pessoa que se aliene do mundo, que suba uma montanha, que vai viver dentro de uma floresta, vai ser uma pessoa pacífica. Sim, uma pessoa que ignore o sofrimento alheio, que não se envolve em conflitos alheios, essa pessoa é pacífica. Agora, ser um pacificador é muito mais difícil. Por que é muito mais difícil? Porque ser um pacificador é aquela pessoa que não apenas cultiva a paz para si, mas que leva a paz aos outros. Não é para si, é para os outros. Ser um pacificador é a pessoa que muda o ambiente. Sim, existem pessoas que são capazes de transformar o ambiente e todos percebem. Todos nós percebemos isso. Então, lá no Evangelho de Mateus não está bem-aventurados os pacíficos, não. Está bem-aventurados os pacificadores. Quando Kardec escreve sobre bem-aventurados os mansos e os pacíficos, ele está se referindo exatamente sobre o autocontrole, sobre os indivíduos que controlam seus instintos, seus impulsos, que controlam suas más inclinações, a sua necessidade de ter sempre razão, necessidade de revide. Mas, na verdade, ser um pacificador é quando você é capaz de transformar os ambientes, quando você é capaz de transformar, auxiliar outras pessoas nas suas dores, nas suas dificuldades, é levar paz. Ser um pacificador é o indivíduo que leva a paz. E nós podemos levar paz de diversas formas. Existem pessoas que levam a paz
para aqueles que têm fome, através dos alimentos que distribuem. Existem pessoas que levam a paz com mensagens de esperança. Existem pessoas que levam a paz oferecendo segurança, conforto, carinho, compreensão. Existem muitas formas de nós levarmos paz por aí, não é isso? Porque a paz é algo que é virtual. Como é que se leva a paz? Nós levamos paz através da nossa tolerância e compreensão, através das boas mensagens, através verdadeiramente das nossas boas ações. São formas de nós levarmos paz. Então, repito, embora Kardec tenha intitulado esse capítulo como Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nos versículos iniciais, ele diz: bem-aventurados os pacificadores. Existe uma diferença entre simplesmente ser pacífico e ser um pacificador. E repito, nós não podemos confundir pacífico com passivo. Uma pessoa passiva é aquela que aceita tudo, e ser pacífico não é aceitar tudo. Uma pessoa passiva é uma pessoa que não tem rigor. Já, por sua vez, uma pessoa pacífica, ela pode ser rigorosa, uma coisa não independe, uma coisa não tem relação com a outra. Uma pessoa pacífica é que tem firmeza sem violência, que consegue ter domínio de si, mas que se mantém nos seus princípios. Não vamos confundir passividade com pacificidade. Somos pacíficos e não passivos. Tomemos muito cuidado com equívocos nessa interpretação. A nossa proposta é de vencer os nossos instintos, as nossas más inclinações, as nossas dificuldades morais, frutos naturalmente do nosso ego. O nosso ego, segundo o espírito Joana de Ângeles, numa simplificação, numa síntese que ela faz acerca do assunto, o nosso ego é uma imagem que nós criamos de nós mesmos, e a verdade é que a imagem que nós temos de nós mesmos é que nós nos achamos muito mais legais do que nós verdadeiramente somos, nos achamos muito mais importantes do que nós somos, a ponto das pessoas não poderem errar para conosco, embora nós erremos para com os outros eventualmente. As pessoas não podem. Quem fulano pensa que é para falar assim comigo? Ora, fulano dá aquilo que ele tem para dar naquele momento. Pode ser que num outro momento ele até se arrependa. Mas nesse momento é assim, e você vai transformá-lo, você não tem a capacidade de mudar as pessoas, porque nós não mudamos as pessoas. Então não é com a violência, pelo amor de Deus. Nós às vezes queremos determinar como é que as pessoas têm que viver as suas vidas. Muito cuidado, porque nós não temos condições de determinar como é que o outro deve viver. E eu começo a concluir esse nosso estudo exatamente propondo essa reflexão pautada numa frase de Chico Xavier, outra reflexão trazida por Chico Xavier para nós. Ele diz: aos outros eu dou o direito de serem como quiserem ser, mas a mim o dever de ser cada dia melhor. Nós devemos cobrar de nós mudanças, os outros não. Porque às vezes nós vamos cobrar dos outros aquilo que ele não tem para te dar. E isso é injustiça, isso é uma descaridade. Meus irmãos, nós vamos chegando ao fim desse nosso pequeno estudo, agradecendo por essa oportunidade, que nós consigamos nos tornar mansos, pacíficos e pacificadores, que verdadeiramente nós consigamos nos vencer, vencendo as nossas más inclinações, as nossas dificuldades, vencer o nosso ego. A semente já foi lançada. Num princípio ela encontrou um solo arenoso, um solo pedregoso, encontramos em outro momento ervas daninhas que nos sufocavam, mas acredito que o solo já tenha se modificado, o solo dos nossos corações, naturalmente, permitindo que aquela semente germine de alguma forma. E quem sabe no futuro nós sejamos capazes verdadeiramente de oferecer frutos, flores e até sombra, até lenha, não importa. Servamos sempre, aprendamos a nos doar. A nossa proposta é essa: na busca pela nossa felicidade, nós compreendemos que nós adquirimos felicidade quando nós somos capazes de nos doar, compreendermos, tolerarmos e amarmos, fatalmente estaremos nos amando. Então a proposta é essa, é de nós vencermos a nós mesmos. O nosso objetivo é vencermos a nós mesmos. Lá no passado esperávamos um Messias belicoso, nós não conseguíamos compreender a pacificidade de Jesus, que permaneceu em silêncio quando Pilatos perguntou o que é a verdade. Jesus poderia ter dito: ora, Pilatos, a verdade é essa. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, existe vida além dessa vida, e vencem as pessoas que se espiritualizam no sentido de se desmaterializarem.
que existe vida além dessa vida, e de forma que nós respondemos pelos nossos erros, invariavelmente todos nós respondemos. Ele poderia ter dito para Pilatos: quer que eu te prove? Me traz uma jarra de água que eu vou fazer algo que vai te surpreender. Mas Jesus não, ele não se preocupou em se justificar em nenhum momento. Ele permaneceu em silêncio. Quando Pilatos perguntou: que est veritas? O que é a verdade? Jesus permaneceu em silêncio. E o impressionante é que isso deixou Pilatos impressionado, porque ele viu que Jesus em nenhum momento fez esforços para se defender, por exemplo, fazendo com que ele reunisse o povo e vendo uma saída para aquela solução, porque ele não tinha intenção de crucificar Jesus. Ele deixou que o povo escolhesse, fazendo aquilo, lavando as suas mãos. Ora, era necessário que fosse dessa forma. Até profetas do passado já haviam dito que seria dessa forma. Jesus se entrega na compreensão e na tolerância. Jesus se entrega. O seu silêncio não foi o silêncio dos covardes. Eu digo mais, talvez o seu silêncio tenha sido até um silêncio caritativo. Mas por que, Guilherme? Eu não entendi essa parte. Meus irmãos, o nosso compromisso pelo que nós fazemos é de acordo com o nosso conhecimento. A gente, num determinado momento, não pode mais dizer que nós agíamos por ignorância quando nós não temos, mas quando nós não ignoramos mais aquilo. Mais tem que dar, mais será cobrado aquele que mais tem, pelo amor de Deus. Então, se nós já sabemos como deve ser feito, a gente já não pode deixar de fazer. Agora nós passamos a ter mais compromissos. Nós não podemos dizer que nós não sabíamos ou que nós ignoramos a verdade. Então, o tamanho do nosso compromisso é proporcional àquilo que nós sabemos, ao nosso conhecimento. De forma que, se nós já sabemos o que deve ser feito, devemos fazer, porque a gente já não pode mais dizer que não fazemos por ignorância. Jesus, quando ele não diz a verdade, quando ele permanece em silêncio, foi para não colocar um peso nas costas de Pilatos, de que ele não teria condições de carregar, ele não teria condições de saber aquelas verdades, porque ele não se modificaria, talvez não tivesse condições para isso. Então Jesus permitiu que acontecesse no momento certo, permanecendo em silêncio. Talvez o silêncio tenha sido caritativo. Meus irmãos, às vezes, a nossa necessidade de vencer, a nossa necessidade de ter sempre razão, a nossa necessidade de nos colocarmos no alto de um altar, como se nós fôssemos uma divindade ou alguém muito importante, as pessoas não podem errar para comigo, as pessoas não podem me ofender, são manifestações da nossa vaidade. Precisamos controlar isso. Não é sermos passivos, é sermos pacíficos. Que a paz de Jesus permaneça conosco. E para nós encerrarmos esse nosso momento de meditação, de prece, é natural que eu proponha que nós possamos encerrar agradecendo a Jesus, aos amigos espirituais, em mais uma prece, agora uma prece de encerramento. Gostaria de convidá-los que me acompanhassem. E assim, Senhor, nos instantes finais desse nosso estudo, tornamos a te agradecer por todas as oportunidades que recebemos, pelas reflexões, pelo estudo, pela oportunidade de estarmos em comunhão, em Teu nome, Senhor, com o objetivo de melhorarmos-nos, não de melhorar o outro, mas a melhorarmos-nos é para nós, para que nós possamos vencermos-nos, vencer a nós mesmos. É esse o nosso compromisso. Auxilia-nos, Senhor, na clareza de pensamentos, acalmando nossos corações ansiosos, guia nossos passos e sê conosco hoje e sempre. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, boa noite a todos.